Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da terça-feira da Semana Santa. E a primeira leitura é tirada novamente de Isaías, onde escutamos o segundo cântico do servo sofredor. E o que tem a nos dizer o Senhor hoje? Devemos de ver que o canto, pouco a pouco, vai ampliando aquilo que é a missão do servo, quem é o servo, o que vai fazer o servo. E justamente hoje conhecemos um pouco melhor esta situação. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. Esses são os 4 primeiros versos. Nós vemos que ontem o Senhor apresentava um pouco aquilo que era o servo, quem era o amado, a sua predileção, o que deveria de fazer. Hoje, no entanto, nós vemos, duas partes do texto. Primeiro, esta parte que escutamos, de 1 a 4, que nos mostra justamente um pouco melhor o servo, que o Senhor o tem, o pensa, já o conhecia. E depois veremos a segunda parte, que é a missão do servo. E assim, a primeira parte já nos mostrou, mais uma vez, o anúncio universal. Todas as nações devem de se salvar. E o texto de hoje, a segunda parte, justamente vai falar da salvação, reconduzir todos à salvação. O primeiro versículo nos fala: desde o ventre da minha mãe ele tinha na mente o meu nome. Ou seja, Deus o conhecia, como o profeta Jeremias também descreve na sua profecia. Deus o conhece por inteiro. Tem total autoridade sobre o seu servo. Assim, o seu servo já é totalmente pertencente ao Senhor, totalmente pertencente a Ele. Depois vemos que essa espada afiada, que é a palavra do servo, nós devemos de recordar a profecia de Simeão, mas também aquilo que será dito depois na carta aos Hebreus, que é a espada afiada que vem demonstrar justamente que o servo deve de falar de maneira nua e crua, com palavras como flechas, como seguimos também no mesmo versículo, ainda que isto venha a causar divisão. E também, apesar de tanta proteção divina, sente no mais profundo o desencanto, como ocorreu
também ao profeta Ananote, que aparece na Bíblia. Vemos que este servo vê esse desencanto no seu trabalho. E o que também faremos brevemente pela passagem que se encontra no texto de hoje, que vamos escutar da última ceia. Jesus, que parece que o versículo 4 cabe justamente: trabalhei em vão, gastei minhas forças sem frutos, inutilmente. Se colocamos os dois apóstolos que se encontram de forma especial no evangelho de hoje, é esta a impressão que nos dá. 3 anos com o Senhor, 3 anos escutando sua palavra, 3 anos vendo sua ação, seu amor, e no entanto, os dois, de formas diferentes, vão abandonar. Um já havia abandonado há muito o Senhor, o outro vai negá-lo. E assim, tem a segunda parte, falando que o Senhor fará justiça. E podemos ver que no fazer a justiça aqui não é vingança de Deus, mas que o trabalho do Senhor não foi em vão, porque Pedro vai se recuperar e também os demais que o abandonaram. Então vemos que, por mais que muitas vezes a ação salvífica de Deus, na palavra de Deus, o anúncio da igreja, a nossa missão, a missão que o Senhor nos confia, pareça em vão, no momento oportuno, o Senhor ainda pode realizar a sua graça, a sua obra, mesmo quando tudo pareça perdido, se a pessoa lhe abre verdadeiramente o coração. E recordemos, fala do servo sofredor, mais uma vez, como ontem somos os membros do corpo místico de Cristo, também fala da igreja, então está falando também de nós e da nossa missão. E o versículo anterior, o 3 diz: Tu és meu servo Israel, em quem serei glorificado. O Senhor também quer ser glorificado em nós. E só será glorificado em nós se somos fiéis a Ele, se realizamos sua obra, se o amamos, se verdadeiramente nos abandonamos em suas mãos e realizamos aquilo que nos pede. E, ainda mais, devemos de seguir agora com os últimos versículos, que nos mostra a missão que o Senhor transmite ao seu servo. Não só Jesus, mas também a igreja, cada um de nós. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Então, devemos de restaurar todos aqueles que se afastaram do Senhor. E a missão é universal. E o trabalho não deve de ser limitado somente àqueles que nós queremos trabalhar, mas a todos, para que possamos ser uma luz e trazer todos aqueles que estão distantes de Deus, para que vejam e reconheçam o verdadeiro Deus e vivam a sua santidade e vivam a sua graça. E temos realizado esta obra que o Senhor nos confiou juntamente com a igreja. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Se somos de tal modo unidos a Cristo, também nós devemos de fazer que esta salvação chegue a todos. E temos nos aberto a realizar esta obra que o Senhor nos confia e nos pede, para que seja glorificado em nós? Passemos brevemente pelo Salmo 71. Minha boca anunciará vossa justiça. Mais adiante, nesse mesmo salmo, escutamos: Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Temos esta confiança no Senhor. Nos escondemos nele. E esconder nele quer dizer o quê? Estar sob sua proteção. E para que ele possa nos proteger, como diz Jesus naquela bela imagem diante de Jerusalém,
como quisera reunir-vos, como a galinha reúne os pintinhos embaixo de si, também nós nos permitimos ser protegidos pelo Senhor, pela busca que temos dele, a vida de oração, a entrega, a santidade, a busca da santidade, irmão e irmã. Assim ele realizará a proteção, o refúgio, a segurança. O problema é que muitas vezes nós queremos tudo isso sem fazermos a nossa parte, sem nos colocarmos debaixo de suas asas. Passemos agora ao Evangelho. Nós vamos escutar justamente hoje a última ceia, um trecho da última ceia, descrita por São João. Mas devemos de ter em conta que estamos iniciando no capítulo 13 justamente a segunda parte do Evangelho de São João, que fala da hora de Jesus. Agora chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. E São João nos mostra claramente: a morte de Jesus não foi uma consequência social, justiceira, não. Foi o momento em que era preparado para tal. Escutemos o Evangelho para meditarmos. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compre o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo: o galo não cantará antes que tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que podemos pegar deste Evangelho para nossas vidas, para nosso questionamento, em relação também à nossa amizade com Deus, aquilo que deveríamos de viver com o Senhor? Nós devemos de ver que Jesus está no momento de intimidade com seus discípulos, como quer estar no momento de intimidade conosco. Judas há muito já havia abandonado o Senhor. Recordemos, Judas era o único apóstolo propriamente de Jerusalém. Era daquela região, daquela cidade, em torno da cidade de Jerusalém. Judas fazia o mesmo que os outros apóstolos. Realizava milagres, alcançava graças, rezava, fazia tantas obras bonitas, evangelizava, convertia pessoas ao Senhor. Porém, Judas foi infiel. Infiel ao Senhor.
Não permaneceu fiel. Seu coração, como meditamos ainda no domingo de Ramos, no seu coração quem reinava não era Jesus. Não tinha o rosto de Cristo ali. E sim as coisas do mundo. Ainda devemos de ver mais algumas coisas. Na última ceia, Jesus realiza um ato de amor, no qual entrega os seus dons mais preciosos para a igreja, através dos seus apóstolos. O seu mandamento, o serviço, a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, entrega tudo o que é de mais precioso à sua igreja. Porém, vemos que esta última ceia não foi tranquila. Tem contradições nesta última ceia, que deveria de ser belíssima, que Jesus tanto ansiou ter nesta relação com aqueles que ele amava, com seus discípulos. E aqui podemos colocar mais uma vez nós dentro dessa história. Nós recordemos que um pouco antes Jesus lavou os pés de ambos, tanto de Judas como de Pedro. Tinha com eles uma história, uma caminhada de anos juntos, onde diversas coisas aconteceram. E isso já tem uma demonstração para nós, para nossas vidas. O fato de que Deus nos chame não significa que nós vamos perseverar. Muitos abandonaram o caminho da fé ao longo dos séculos, ao longo da vida, e nós corremos esse risco se não vivemos uma fé autêntica, um amor autêntico ao Senhor. E esta semana nos chama verdadeiramente ao amor. Jesus, que nos ama, entrega a sua vida por nós, e nós que devemos de amá-lo também, e entregar nossa vida por ele e pelos irmãos. Então tenhamos claro, imagina, Padre, eu nunca trairei, eu vou morrer na minha fé. Mas recordemos, a traição nunca é grande. Muitas vezes é feita de coisas pequenas, de pequenas infidelidades, como vamos ainda meditar. Jesus tinha confiança em ambos os discípulos, em ambos os apóstolos. Judas cuidava da bolsa, era o econômico da comunidade. Jesus tinha muita confiança nele para lhe dar ao serviço. E o que mais acontece em relação a Judas que devemos de ver? Jesus sentiu a traição, sabia da traição deste amigo. E qual é a traição de Judas? Que é muito arriscado ser a nossa. Um amigo que antepõe seu interesse à amizade. O que nós colocamos diante de Jesus? A nossa amizade com ele, a nossa busca dele, a nossa busca das coisas celestiais, da vida sobrenatural? Ou nós colocamos em primeiro lugar justamente os nossos interesses? Vamos até a Jesus por interesses, e não por amizade, e não por amor, e não por entrega. Vemos que Judas, o que fez foi trair a confiança colocada nele. E se nós fazemos isso, também traímos a confiança de Deus, a confiança do Senhor colocada em nós. E o que fazemos é terrível, porque como Judas, nós colocamos uma bijuteria no lugar de um diamante. Substituímos o diamante por uma mera bijuteria, as coisas que eu posso ter. Ai, Deus é importante, mas não é tão importante assim quanto os prazeres, as diversões, o meu iPhone, o meu apartamento, o meu carro. Tudo isso eu anteponho a Cristo. Eu tenho que lutar e conquistar essas coisas. Deus, depois eu me viro. Não. Cuidado. Estamos trocando o diamante por uma bijuteria, por uma falsa coisa preciosa. E ainda mais, vemos que, apesar disso, o Senhor permanece na ceia. Permanece naquele gesto de amor com os demais discípulos. Recordemos o que vai acontecer. Judas se levanta depois de receber a Eucaristia e sai. E era noite. Era noite o quê?
se fez trevas em Judas. A noite realmente apareceu. Judas o abandonou completamente para ir buscar os seus interesses. O amor não existe mais. A luz de Cristo se apagou nele, porque foi buscar os seus interesses. Entregou e trocou a Jesus por algo que lhe parecia muito mais precioso do que aquilo que era Jesus, do que quem era Jesus, na verdade. Devemos de tomar este cuidado. Nós também podemos fazer, melhor dizendo, a mesma coisa, trocando o Senhor. E recordemos, vamos agora meditar também a Pedro, mas com frequência traímos o Senhor. Traímos quando não praticamos o Evangelho, não vivemos a amizade com Ele e corremos o mesmo risco de abandoná-lo. Qualquer um dos apóstolos podia trair, e por isso estão questionando: serei eu? E pede-se a João que pergunte quem é o traidor. Qualquer um. Infelizmente, já ouvi dizer alguns de nós que seguimos a fé: eu jamais trairei o Senhor. Repito aqui essa frase. Irmão, irmã, enquanto estamos vivos, temos o risco de trair. Judas talvez dissesse: eu não estou traindo, porque a hora que eu entregar Jesus, ele vai agir como o rei que todo Israel precisa e realmente vamos ver aquilo que Israel está necessitando. No entanto, foi todo o contrário que aconteceu. Judas destruiu sua vida ao destruir sua amizade com Deus. Ele podia ter se arrependido, no entanto, não fez. Corremos o risco. Tomemos cuidado e sempre nos questionemos no dia de hoje: não estou traindo o Senhor? Não estou abandonando o Senhor? Aquilo que eu deveria de viver e fazer que o Senhor me pede? Então o Senhor não se revolta, não se levanta com ódio. Continua amando apesar de tudo que sabe que está para acontecer. Apesar da traição de Judas que já começou. E assim, fala da glorificação, a hora que Deus vai ser glorificado é qual? Na cruz. Ali o amor de Deus será totalmente glorificado. E logo depois, Pedro questiona Jesus: Senhor, para onde vais? Agora não pode seguir-me, Pedro, mas depois me seguirás. Senhor, por que eu não posso seguir-te? Eu darei a minha vida por ti. Darás tua vida por mim? Tu me negarás 3 vezes, Pedro. E aqui vemos o quê? Pedro seguiu depois Jesus à distância, nem tão perto para não se arriscar, para não arriscar a sua vida, e nem tão longe para não dizer que não seguia Jesus. Era tíbio, morno. E infelizmente encontramos muitos de nós, talvez, desta forma. Colocamos o dedo nos outros, olhamos para nós. Não nos encontramos assim? Não, eu sigo a Jesus, mas não quero me arriscar tanto. É muito perigoso. Não é bem assim. Ou, não, eu tenho que ir, eu vou à missa de domingo para dizer que eu sou católico. Infelizmente acontece essas coisas. De nem tão perto, para não colocar a minha vida em risco, a vida que eu gosto, a vida que eu vivo, e nem tão longe, para não dizer que eu não sou católico, que eu não sigo Jesus, que eu não vivo a minha fé. Isso é tibieza. Isso é vida morna. E recordemos Apocalipse: o morno eu vomito. E por isso vemos que o fogo do amor de Pedro foi se apagando ao ponto de que chega um momento em que tem que se acercar de um fogo humano para se aquecer, para esquentar o seu amor, por causa do frio que se tornou o seu coração para com Jesus. Pouco antes, Pedro, com um fogo intenso no seu coração, cortara a orelha de Malco. E agora, desse momento em diante, em que o seu amor se tornou frio, em que não está nem tão perto nem tão longe, Pedro nega de maneira tão baixa, de maneira tão vil, o Salvador. Mas sabemos que Pedro se arrepende. Pedro percebe que fraquejou no amor. E foi esse mesmo Pedro que seguiu a distância, recordemos. Pedro era parceiro de Jesus.
Sua casa se tornou a casa de Jesus, ali realizara tantas coisas, estava diante da sinagoga, na sua barca foram recolhidos inúmeros peixes do milagre. Foi justamente a Pedro que Jesus confiara as chaves do reino dos céus. E, no entanto, Pedro falhou. Pedro não amou, esfriou o seu amor, teve medo. Apesar de ter sido corajoso, como meditamos no domingo de Ramos, Pedro ainda tinha medo. A sua coragem não era total. O seu amor não era pleno. E, de maneira muito vil, negou o Senhor, até jurando que não conhecia Jesus. Porém, ao perceber o que tinha feito, Pedro chorou. Chorou amargamente. E diz a tradição que Pedro chorava todas as noites a negação que fizera com o seu Cristo, com o seu amado, com Jesus. Todas as noites, ao ponto que seu rosto tinha 2 sulcos, um em cada olho, de tanto que chorava, arrependido de ter negado o Senhor naquela noite. E isso vai surgir agora alguns questionamentos para nós. Quantas vezes nós não negamos a Jesus? Como Judas ou como Pedro? Onde nós, por vergonha, o que vão pensar de mim, vão me achar que eu estou excedendo na minha fé, na minha religião, nós evitamos de demonstrar a nossa fé no local de trabalho, nos ambientes onde vivemos, estamos presentes com os nossos amigos, conhecidos, ou ainda na demonstração, na vida, ao vivermos a vida, vivemos como se não importasse muito a moral cristã, o próprio Cristo, o seu evangelho, a santidade. Por quê? Porque eu não quero estar mal com os outros, o que vão pensar de mim? Negamos a Cristo desta forma, irmão e irmã? O problema é que muitas vezes sim negamos, mas não choramos, como Pedro. Nosso arrependimento é tão fraco ou quase não existe. Isso nós devemos transformar. Devemos de aprender a amar verdadeiramente o nosso Mestre, a Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, de forma a reconhecer tudo aquilo que ele nos ensina, toda a sua entrega de amor por nós, e por isso sempre, ao longo de todos os séculos, em especial, os cristãos meditavam a cruz, olhavam para a cruz, tinham uma cruz para olhar Jesus morto, e ali meditar o amor de Deus tão grande por nós, para que assim, olhando para aquela cruz e para o amor de Deus, e tomando conhecimento deste amor e da vontade de Deus, chorando amargamente seus pecados, abandonassem seus erros e se convertessem ao amor de Deus e à santidade. Que possamos buscar isso, irmão e irmã, não somente essa semana, todos os dias de nossas vidas. E que possamos realmente chorar arrependidos pelas nossas ofensas contra Deus. Como Pedro chorou até o último instante de sua vida, até a última noite de sua vida, segundo a tradição, a negação que fizera ao seu Senhor. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer todos os momentos de amor, de grandiosidade, de obras que o Senhor realizou em nossa vida e nos chamou a estar consigo, e tantas vezes que também através de nós o Senhor realizou suas obras de amor, de bondade e misericórdia para com os demais. Para que assim, compreendendo o seu amor e a sua total entrega na cruz por mim e por você, possamos verdadeiramente amá-lo, abandonando todas as fraquezas, toda a negação de Deus através de uma vida errada, buscando os nossos interesses, antepondo tudo a Deus, abandonando tudo isso e buscando a Deus em primeiro lugar e a santidade, para um dia vivermos na glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.